Deus chamou a seu filho Jonas, Deus chamou e a ele disse vai. Deus falou a seu filho Jonas, vai a Nínive a mensagem leva, vai a Nínive a mensagem leva. Deus chamou a seu filho Jonas, Deus chamou e a ele disse vai. Deus falou a seu filho Jonas, vai a Nínive a mensagem leva, vai a Nínive a mensagem leva. Um dia Deus chamou ao homem, Deus chamou a seu filho Jonas, deu-lhe uma só missão. Deus chamou e a ele disse vai pregar numa cidade. Deus chamou a seu filho Jonas, de meu amor e meu perdão. Deus chamou e a ele disse vai. Deus chamou a seu filho Jonas, Deus chamou e a ele disse vai. Deus falou a seu filho Jonas, vai a Nínive a mensagem leva, vai a Nínive a mensagem leva. Mas Jonas resolveu não ir. Deus chamou a seu filho Jonas e desobedeceu a Deus. Deus chamou e a ele disse vai. Seu castigo foi severo. Deus puniu a seu filho Jonas, foi engolido por um grande peixe. Deus chamou e a ele disse vai. Deus chamou a seu filho Jonas, Deus chamou e a ele disse vai. Deus falou a seu filho Jonas, vai a Nínive a mensagem leva, vai a Nínive a mensagem leva. Ele disse Deus chamou, Deus chamou, Deus chamou, Deus chamou, Deus chamou, a ele Deus chamou. Vai a Nínive a mensagem leva, vai a Nínive a mensagem leva. Deus o manteve vivo e o salvou. Deus chamou a seu filho Jonas e resolveu pedir de novo. Deus chamou e a ele disse vai. Jonas aprendeu e foi anunciar ao povo a mensagem que nunca mais de Deus zombou. Deus chamou e a ele disse vai. Deus chamou a seu filho Jonas, Deus chamou e a ele disse vai. Deus falou a seu filho Jonas, vai a Nínive a mensagem leva, vai a Nínive a mensagem leva, vai a Nínive a mensagem leva. E disse vai a Nínive a mensagem leva. Amém, amém. Imagine essa corda e pense que essa corda é infinita. Agora imagine que esta corda é uma linha do tempo da sua existência. Você existe para sempre. Vê essa parte vermelha? Isso representa seu tempo nessa terra. Você tem alguns anos aqui nessa terra e depois tem o restante da eternidade em algum outro lugar. O que me deixa assustado é que alguns de vocês só conseguem pensar nessa parte vermelha. É tudo o que você consegue pensar, você é consumido por isso. Nossa, eu não consigo esperar tudo isso, sabe? Vou trabalhar duro e economizar, guardar bastante dinheiro para aproveitar esta parte aqui. Você é consumido por isso, você pensa, nossa, vou viajar bastante, comer bem, vou fazer tudo isso durante essa parte. Você tá de brincadeira? E quanto isso aqui? E todo o restante? Isso é loucura! Porque a Bíblia nos ensina que o que eu faço durante essa pequena parte vermelha determina como vou existir por milhões e milhões e milhões de anos para todo sempre. Então por que eu passaria essa pequena parte vermelha tentando ficar o mais confortável possível, me divertindo o máximo que puder? Paulo diz, olha, eu vou viver a minha vida para esta missão. Vou passar a minha vida, investir a minha vida para este momento, quando eu cruzar a linha de chegada. Então eu vou esquecer tudo que eu poderia aproveitar. Não vou olhar ao meu redor, vou ser como um corredor, apenas olhando para o momento que vou estar diante de Deus. Porque quando eu estiver diante dele, não vou ter essa chance aqui novamente. Temos uma chance nessa vida na Terra e ela pode acabar a qualquer segundo para qualquer um de nós. Temos uma chance e depois vem a eternidade. Existem pessoas que olham algumas das minhas decisões e dizem, ah, você é muito estúpido, porque isso vai realmente afetar aquilo. E eu digo, você é estúpido, porque vai afetar tudo isso aqui. Cara, eu falo sério, eu olho o jeito que as pessoas vivem e digo, nossa, isso é loucura. Você é tão louco.
Você vai fazer isso agora e aproveitar o agora sem saber se você tem um amanhã? Você pensa que isso é inteligente e que eu sou burro? Muito boa noite, tô aqui com o Edinho já, olha só o Edinho, estamos ajeitando as coisas aqui ao mesmo tempo e começando o programa aqui, o Edinho lá também com um novo cenário, Edinho, olha só que tô tentando, né? Cada hora tento um cenário diferente, vocês vão me ver de ponta cabeça e assim por diante. Eu nunca te vi de ponta cabeça no programa, talvez fique até melhor mesmo. Vou ficar um pouco mais simpático, né? Olha só, ficou um efeito legal aqui nessa parede aqui. Que bom. Mas é isso aí, começando o programa. Você está contando? Não estou contando ainda, mas boa noite a todos. Eu esqueci de dar boa noite, eu sempre esqueço disso, né? Porque, para mim, o tempo é relativo, então olha só. Parece que é um cara novo até. Já foi, né? Graças a Deus já fui e cada dia que passa eu tenho agradecido a Deus, porque a cada tempo nós estamos fazendo o programa e isso é um motivo de alegria para nós, um motivo de satisfação e é um prazer estar a uma tela de distância de todos os irmãos, mesmo aqueles que não assistem ao vivo, aqueles que só dão uma passadinha aqui, enfim. Mas é muito bom ter você a uma tela de distância de comunhão, né? Que nós aqui estamos 1 hora e pouquinho, a gente sempre está falando dos assuntos relacionados à igreja, à nossa comunhão, à nossa vivência espiritual. Então, eu acredito que é muito importante, não só para mim, mas para você que está aí também, esse momento que nós passamos juntos. E para mim também. E quer dizer, assim, o Edinho já foi novo e amanhã vai ficar mais velho. Eu ouvi dizer isso também, né? Mas eu nunca vejo essa história de envelhecer aí, então só não a acredito gente mais mesmo, nisso, né? É lenda. É só a gente que vê. Eu acho que é lenda. Então, parabéns adiantado, ninguém te deu Obrigado. Parabéns tão adiantado assim. Pelo menos esse ano, né? Esse ano deu certo, pelo menos, né? Geralmente, essa época do ano eu não tô online, eu não tô perto, nada, tô viajando, tô de férias, mas como muitos sabem, os contratempos me levaram a não estar de férias, né? Pois é, então, o ano passado você revelou que eu estava fazendo aniversário, que eu já tinha parado, na verdade, há muito tempo, você que começou com esse negócio de novo, e eu tô aqui me vingando. Tá bom. Mas não estamos sozinhos, então deem parabéns pro Edinho, todo mundo aí, que ele merece. Opa, vamos colocar aqui direitinho os créditos para as pessoas. Está conosco aqui Mara Santos, Esdra Souza, Julielen, Regina, acho que são pessoas que estão junto também com Mara Santos, Luciano, JS, não esqueçam, como mencionado aqui nessa mensagem, de dizer de onde você está escrevendo. Mande sua mensagem, não deixe de mandar sua mensagem, mas escreve pra gente da onde você é, como o Luciano aqui, que é de Juazeiro do Norte. Eu ouvi que o Luciano tem uma história bem interessante. Eu vou até tentar entrar em contato com ele para poder contar aqui e quem sabe até colocar ele no ar junto com a gente aqui um dia, né? Não sei se o Luciano tem Skype. Se você tiver, Luciano, Skype, aí me fala, manda uma mensagem, pode ser por aqui, pode ser pelo Messenger, de alguma maneira, e quem sabe, né, até hoje é uma possibilidade, né, entrar no nosso programa aqui, contar a história dele, se é que a história realmente verifica-se, né, vamos saber. Mas é uma história bastante interessante que eu ouvi falar sobre um Luciano lá de Juazeiro do Norte. Então, será que é coincidência? Acho que não, né? Então, Esther Souza também está conosco aqui no programa ao vivo. Mara Santos dando boa noite aos irmãos, ela é de Itupeva, em São Paulo. Alberto Murakami também dando seu boa noite, também juntamente com o Alberto aqui, Lucimara, são de Osasco, né, nossos irmãos aqui de Osasco. Silas Gama, boa noite, amados irmãos, saudações.
fraternas em todos. Opa, eu estou aqui com... agora sim, saiu, dá para ler direito aqui. Graças a Deus. Ele está aprendendo a ler, na verdade, né? Não, tinha um negócio aqui na minha frente. Para de zoar que ninguém vai acreditar em você. Mas eu fico magoado. Mas continuando aqui com Silas, né, congrega na igreja no bairro Educando, em Manaus, Amazonas. E vamos citando o nome de cada um que nós conseguirmos aqui. Vamos chegar até o fim do programa para falar mais sobre esses irmãos. Aqui está a mensagem do Silas, parece que não tinha aparecido antes, mas obrigado, Silas, dá um abraço em todos os irmãos aí de Manaus. Quase chegamos aí nessa semana, mas numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Hoje o nosso assunto é como orar, e esse assunto é muito importante, pensando também no nosso irmão Silas Carmin, que é lá também de Manaus. Ele precisou fazer uma cirurgia, né, por causa do câncer, infelizmente, mas graças a Deus ele está já se recuperando, parece que a cirurgia foi boa. Eu tinha até um áudio aqui, tentei compartilhar com os irmãos, mas eu não consegui porque eu acabei de chegar de viagem, acabei de chegar de Belo Horizonte, estou aqui, né, eu cheguei bem, assim, quase em cima para preparar o programa de hoje, mas estamos aqui. Então vamos orar juntos pelo nosso irmão Silas Carmin, também que é lá do Amazonas, em Manaus, numa congregação, lá um irmão fiel, desde jovem ele é fiel a Cristo na igreja lá, e por isso... Não só por isso, mas também por isso precisa das nossas orações, porque ele é importante para a igreja lá de Manaus. E vamos orar então por ele, para a plena recuperação dele, já que o nosso assunto é sobre oração. Mas vamos falar mais sobre isso daqui a pouco também. Lembrando que nós sempre temos vários eventos na Igreja de Cristo, não podemos esquecer desses eventos, são importantes esses eventos. Nós precisamos dar o devido valor a estes eventos, porque esses eventos é que fazem da igreja o que ela é de fato, né? Eu estou até acessando aqui o Campamento Monte das Oliveiras, porque eu vou falar sobre o Enoque, vou falar sobre o Colheita Brasil. Se você não conhece o Colheita Brasil ainda, é um projeto transformador para a Igreja de Cristo no Brasil. Nós vamos falar mais vezes e vamos visitar provavelmente as congregações também. Se Deus abençoar e se tudo dá certo, nos convide também para visitar a sua congregação para falar mais sobre o Colheita Brasil, que tem um plano de plantar igrejas, começando nas capitais, que ainda a igreja não está. Nós vamos falar um pouco sobre isso também. Vamos começar, vamos ver onde eu estou aqui, falando sobre Colheita Brasil. É isso aí, Colheita Brasil com vocês, um pequeno vídeo, e logo após eu volto a falar mais sobre o site, sobre como está o andamento desse projeto, que já está em andamento, na verdade. Olá, meu nome é João Cruz e estou aqui para falar sobre o Colheita Brasil. Na década de 60, várias congregações foram plantadas e cresciam. Hoje somos cerca de 15 mil membros e mais de 250 congregações espalhadas em cidades estratégicas por todo o Brasil. Mas ainda faltam 6 capitais para que nós possamos atingir todo o Brasil. São estas as capitais: Goiânia, com mais de 1.300.000 habitantes, Porto Velho, com mais de 500.000 habitantes, Teresina, com mais de 860.000 almas, Macapá, com mais de 474.000 almas, Boa Vista, com mais de 375.000 almas, e Rio Branco, com mais de 400.000 almas. São quase 4 milhões de pessoas esperando para ouvir o Evangelho puro e perfeito, de acordo com Jesus Cristo. Porém, está na hora de plantar novas congregações. E para fazer isso, eu quero te convidar para fazer parte do Colheita Brasil. Assista esse vídeo para pensar sobre o assunto. Qual o seu sonho? Pense sobre a sua vida. O que vai levar desta vida? Quanto tempo de vida você tem ainda? Onde a vida eterna está inclusa no seu sonho? Estes homens tiveram um sonho, os missionários de 1961.
sonho de plantar igrejas no Brasil. Um evangelho puro e verdadeiro para o Brasil. Este não era o país deles, mas eles tiveram um sonho. O sonho ainda não acabou. 6 capitais não têm uma igreja de Cristo. Hoje somos 209 milhões de brasileiros. Milhões estão morrendo sem conhecer Jesus Cristo. Precisamos sonhar e plantar mais igrejas de Cristo. Você pode participar. Vamos sonhar juntos? Colheita Brasil. www.colheitabrasil.com.br. Visite e se inscreva. Este é o Colheita Brasil. Graças a Deus já temos uma equipe se preparando para ir para Boa Vista e nós precisamos começar a arar o terreno e ajudá-los na preparação. Para tanto, precisamos do seu apoio. Vamos espalhar as boas notícias do Evangelho e vamos espalhar essas boas notícias do Colheita Brasil por todas as congregações das cidades brasileiras, para que cada pessoa se inscreva no site do Colheita Brasil e possa também ajudar. Vamos começar plantando uma congregação em Boa Vista, em Roraima. Ajude você também nesse projeto do Colheita Brasil. Muito bem, essas são algumas informações que você acabou de ouvir sobre o Colheita Brasil. O site aqui está, colheitabrasil.com.br. Você já chega nesse site. O que nós estamos pedindo é que você se inscreva aqui. Clique em se inscrever e vai aparecer mais informações aqui para você. Diz até, eu quero colaborar para plantar a Igreja de Cristo no Brasil. Se você também quer colaborar, você clica inscreva-se agora, coloca o seu nome aqui, coloca o seu e-mail também, né? Tá aqui meu nome, tá aqui meu e-mail, e aí você se inscreve, né? É só clicar para se inscrever no Colheita Brasil. Eu já estou inscrito lá, então não vou clicar aqui, porque não vai dar certo nesse caso, mas é basicamente isso. Você se inscreve no site do Colheita Brasil e começa assim a participar do projeto de plantar igrejas, com uma iniciativa brasileira para plantar igrejas de Cristo no Brasil. Realmente vale a pena, uma coisa que nós podemos fazer, nós vamos fazer, então o que nós estamos pedindo é que você venha sonhar junto com a gente para que nós possamos fazer disso uma realidade, porque quando alguém sonha sozinho, a pessoa sonha, mas pode ser até um pesadelo que ela está tendo, mas quando tem outras pessoas sonhando juntas e acordadas principalmente, isso com certeza pode se tornar uma grande realidade, e isso já começou na verdade a se tornar realidade desde há muitos anos atrás, quando a Igreja de Cristo foi plantada no Brasil, e agora nós precisamos continuar fazer esse trabalho. Agora é nossa parte, nosso papel. Precisamos então começar a tomar uma atitude de nós mesmos fazermos a nossa parte. E a nossa parte é muito importante, mas juntos, caso contrário, fica cada vez mais difícil nós conseguirmos algum resultado. Então vamos juntos plantar igrejas de Cristo por todo esse Brasil, começando por essas capitais, lugares estratégicos. Talvez você possa pensar, mas para que ir tão longe? Como as cidades, as capitais do norte do Brasil, Macapá, como até Boa Vista mesmo, onde está sendo planejada essa equipe, porque se a gente pensar que é longe demais, que a nossa congregação também precisa, nós nunca vamos fazer. Se nós não fizermos agora, quando é que nós vamos fazer? Então, está na hora de nós começarmos a plantar igrejas por todo lugar, como disse Jesus, e até os confins. Então, nós temos lugares bem distantes para fazer isso. Então, falta-nos agora começar a agir. Quero agradecer a todos vocês que estão junto com a gente aqui, como Jussara Oliveira, dando um bom abraço e também achando bom que nós temos voltado. Nós também achamos muito bom ter voltado, né? Vanessa Diniz também, de Ipatinga, Minas Gerais, ou Belo Horizonte, melhor, né? Ela coloca aqui, BH. Muito obrigado por você estar conosco. Sempre vem às quintas-feiras, às 21 horas, estamos sempre juntos aqui. Tivemos um bom encontro lá em Belo Horizonte, né? Provavelmente eu vou tentar até passar um pequeno vídeo, não tive tempo de fazer muitas coisas, né, sobre essa viagem que nós tivemos para BH, mas a igreja de BH é uma igreja muito ativa, sempre com muitas atividades acontecendo lá. E não é diferente nesse evento que nós fomos lá, sobre um encontro
para capacitar servos do Senhor, para pregar a palavra de Deus para outras pessoas. Então, eles tiveram uma capacitação no Deixe a Bíblia Falar. Se der tempo, se tudo correr bem, nós vamos colocar aqui também para vocês verem uma pequena entrevista que eu fiz com o nosso irmão Marcos Aurélio Sacramento, que é o diretor do SBN lá. Obrigado, Mara, novamente por escrever para a gente, sempre continue escrevendo. O tempo é curto, a eternidade não, verdade. Aquele vídeo lá no começo fala um pouco sobre isso, né? O que você faz na vida e onde está o reino de Deus na sua vida, porque essa é a parte que importa. Diversão não importa, viagens não importa, ter muito dinheiro não importa, o importa é o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas, sejam quais forem, com certeza Deus tem acrescentado desde já. Obrigado, Roslane Monteiro também, que ela era de Manaus também, mas agora está em Arthur Nogueira, dando sua colaboração em texto aqui para a gente também. Agradecemos, ela está sempre com a gente, faça como Roslane também, vários outros irmãos que estão sempre nos acompanhando ao vivo, nunca nos deixam sós. Muito bem, nosso tema de hoje é como orar. Às vezes, nós não vamos falar tudo sobre oração, nosso compromisso aqui não é falar sobre tudo, virtualmente tudo sobre oração. Nós vamos abordar basicamente 3 pontos sobre como orar. Mas alguns pontos básicos, porém, precisamos repetir, porque a repetição é necessária para que nós mesmos possamos compreender e também praticar constantemente. Primeiro passo para nós aprendermos a orar como convém é olhar para Jesus. Então, Jesus ensina o comportamento da oração. E de várias maneiras, Jesus ensina esse comportamento da oração. E nós sabemos que Jesus é um exemplo de oração. Várias vezes ele estava distante, até de madrugada, dos seus discípulos, eles dormindo, e Jesus lá já longe, retirado, quando a noite caía, provavelmente quando ninguém o cercava, porque Jesus estava sempre cercado, porque o povo estava sedento, e não é muito diferente hoje. Às vezes o que falta é nós tomarmos uma atitude de falar mais de Jesus para as pessoas. Então aqui Jesus ensina como orar, e Jesus diz, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, no lugar de oração na época, né? E nas esquinas, até em público, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você orar, e aí vem a nossa lição, quando nós orarmos, como devemos nos comportar? Então, vá para o seu quarto, feche a porta, ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vem em secreto, o recompensará, porque afinal de contas é isso que a gente procura, a recompensa de Deus. E não esqueça, quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Não é para rezar, é para orar, é para conversar. Oração é composta de orações, quer dizer, frases, conversa com Deus, como fazem os pagãos. Os pagãos, as pessoas sem Deus, fazem sempre as mesmas rezas, as mesmas palavras e repetidamente. Eles não têm um relacionamento com Deus. E eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Então essas são palavras de Jesus, como nós devemos orar. E precisamos então aprender de Jesus. Sabemos que Jesus é assim que ele orava ao Pai. Isso é Mateus capítulo 6, versículo 5 até o versículo 8. O que nós aprendemos? Primeiro, não como os hipócritas. Segundo, entra no teu quarto. Isso quer dizer, não significa que no culto nós não podemos orar juntos e até em voz alta. Devemos orar também juntos e em voz alta, porque também estamos juntos, é um conjunto, mas não todos ao mesmo tempo, como nós bem. E nós vemos aqui que ele diz, entra no teu quarto. Nós buscamos não o reconhecimento dos homens, mas as bênçãos de Deus. E não useis de vãs repetições, versículo 7, como nós vimos. E também não imitar os maus exemplos, né? Versículo 8, como você pode lembrar, que ele fala não fazer como aquelas pessoas sem Deus, que não construíram um relacionamento com Deus. Então Jesus, aqui a gente vê que está ensinando a gente a orar. E alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros,
Jesus contou essa parábola para esse tipo de comportamento. E ele diz, 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Fariseu era o religioso. Publicano era o cobrador de impostos. Talvez sinônimo até de ladrão, desde aquela época também. O fariseu, ele orava em pé. Orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Veja só a oração no íntimo dele lá. E Deus está vendo quando nós oramos, oramos em silêncio muitas vezes, a maioria das vezes oramos em silêncio, nós estamos fazendo publicamente na presença de Deus, em silêncio, pode ser que ninguém esteja vendo, mas Deus está vendo como está o seu íntimo. Pensemos então nós como está o nosso íntimo na hora de oração. Jesus ainda continua falando sobre essa situação. E ele ainda dizia lá ao fariseu, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, aquele cobrador de impostos, talvez uma pessoa realmente não muito bem quista pela sociedade e que tinha feito muitas coisas erradas mesmo. Ele ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, ele nem levantava a cabeça. Talvez é daí que a gente baixa a cabeça para orar, né? Fecha os olhos, talvez daí que alguém deve ter tirado um tipo de comportamento também. Mas ele batia no peito e dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Conclusão de Jesus, eu lhes digo, que este homem, o publicano, o pecador, e não o outro, o religioso, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, nós devemos pensar nas nossas orações, nós não devemos procurar Deus para nos engrandecer. Nós não devemos ser como aquele que talvez fala, Deus, lembra das minhas obras, o que eu fiz, eu sou uma pessoa boa, não roubo, não fumo, não bebo. Poderia estar fazendo todas essas coisas, mas estou aqui na sua presença. Não é isso que nós devemos buscar, a forma de agradar a Deus. Devemos, então, com certeza, devemos buscar agradar a Deus de uma forma diferente, com humildade, mas também com sinceridade. Não adianta nós só dizermos que nós somos humildes, mas não sermos verdadeiros na presença de Deus, porque Deus está vendo todas as coisas. O Edinho também tem um comentário sobre isso, né, Edinho? Sim, sim. Eu fico pensando no relacionamento que eu tenho com os meus pais. Quando eu vou conversar com eles, eu não crio um ritual para conversar com eles. Eu chego, abraço, beijo, quero demonstrar o quanto eu os amo e vou conversando as coisas que são pertinentes a eles e a mim. E, basicamente, o que nós temos com Deus deve ser um relacionamento assim, onde nós mostramos o quanto Ele é importante para nós, o quanto nós nos importamos com isso e como é que nossas atitudes, como são nossas ações. Porque, por exemplo, meu pai sabe meus defeitos, minhas virtudes, assim como minha mãe. Então, quando eu vou conversar com eles, eu não tenho como esconder uma coisa, criando um ritual. Então, quando nós criamos um ritual que não é um ritual de relacionamento, aquilo parece falso e não tem resultado, até na conversa informal com as pessoas que nós vemos. E Deus, que está vivendo em nossa vida intimamente, Ele sabe tudo. Tudo que você faz. E não adianta você falar, olha, bater no peito, eu me orgulho de ser humilde. Quer dizer, você acaba demonstrando que está errado. Então, automaticamente, a nossa vida deve ser uma vida de relacionamento com Deus e não de um ritual cheio de ideias e repetições e coisas, porque se eu lembro quando as crianças, por exemplo, começam a conversar com os pais, eles começam, pai, por quê? Por quê? Por quê? Chega uma hora o pai se irrita. Ou então começa a falar a mesma coisa, pai, me dá, me dá, me dá. Às vezes ganha, mas não o que queria. Então, muitas vezes é assim que nós agimos com Deus, como crianças que não sabem conversar com seus pais. Então, nós devemos pensar no que esta passagem fala e não nos vangloriar e falar, olha, é uma conversa aqui que eu tenho que fazer um ritual, tenho que nem essas vãs repetições que o mundo ensina e outras
coisas do gênero. Nós temos que ter um relacionamento mais íntimo e estreito de sinceridade, ou seja, de agradecimento, de pedido, de nos colocarmos em nosso lugar e Deus no lugar dele. Eu acredito que isso é uma regra muito simples de se fazer quando nós pensamos que Deus vive em nossas vidas. E é assim que deve ser, né? De fato, bons comentários, obrigado por sua participação. Volto sempre. Sim, volto. Querendo ou não, eu volto. Querendo ou não, né? Mas eu quero, você sabe que eu te incomodo pro caramba, né? Sim, sim. Sim, quer dizer que eu incomodo então? Mas pode deixar. Não vamos entrar no mérito disso aí, porque agora do jeito que você incomoda, eu também incomodo, né? Então... Pois é, mas é isso aí. Então, no próximo bloco, nós vamos continuar falando sobre esse assunto, né? Até aqui vimos que Jesus nos ensina comportamento de oração, mas também no próximo bloco a gente vai falar sobre a oração que funciona. Então, e a oração realmente para funcionar, ela precisa de alguns passos. Como mencionei desde o começo, nós não vamos falar sobre virtualmente tudo sobre oração. Nós vamos falar sobre algumas coisas sobre oração que são de fato importantes. Muito bem, eu quero falar sobre o Enoque também. O Enoque é também muito importante. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele, mas antes de falar, nós temos aquele vídeo de convite do Enoque 2019. Espírito. E ressuscitou ao terceiro dia. Muito bem, esse é um pouquinho das informações sobre o Enoque que está sendo programado, assim, ou
planejado e será executado pela Igreja de Cristo São Bernardo. Parabéns aos irmãos que estão à frente e nos bastidores ao mesmo tempo desse trabalho árduo, de fato, e as inscrições já estão abertas. Você pode ir lá no site do Acampamento Monte das Oliveiras, e o site é Acampa Monte das Oliveiras, vou colocar até aqui, acampamontedasoliveiras.com.br. Você faz lá a sua inscrição. Aproveite que se você faz a inscrição agora, você tem um valor melhor, até dia 28 do 12, do 2, 28 do 2 de 2019, você tem um investimento menor, mas chegando lá, o seu investimento vai ser maior, mais integral. Então, não deixe de se antecipar para você ter um desconto que vale a pena você aproveitar. Então, visite o site lá. E nós também temos o site da Igreja de Cristo no Brasil. Eu estou tentando abrir aqui, enquanto isso você pode ver outras informações aqui do acampamento Monte das Oliveiras. E no site da Igreja de Cristo no Brasil, ou igrejadecristo.com, você também tem uma página promocional do Enoque. Você pode ver aqui à direita. Então visita lá igrejadecristo.com e você vai ver uma página promocional do evento, né, do Enoque 2019. Nela você vai ter várias informações, vou acessar aqui para que vocês também possam ter essas informações junto comigo. Quanto tempo falta para o Enoque 2019 em tempo real? Faltam 56 dias, 2 horas, 22 minutos e 57 segundos, que já está cada vez menor. Aqui está então as informações sobre o Enoque, né? O que o Enoque oferece, você pode ter lá. Você pode novamente ver esse filminho promocional do Enoque. Somando-se todos os Enoques agora desde 1975, já mais de 17 mil homens participaram, somando, logicamente. Você pode ver a foto do primeiro Enoque em 1975. Você pode ver algumas perguntas e respostas ali. Você pode também usar o link de inscrição para ir lá para o site do acampamento Monte das Oliveiras. Você pode ver aqui também os palestrantes com fotografia de cada um deles. Um depoimento aqui do Vicente e um pouco mais sobre o nosso portal. E como você pode notar, o nosso portal já voltou, está no ar e tem tudo acontecendo como você já conhece o nosso portal, com todas aquelas informações relevantes que você pode fazer uso dela. As congregações, por exemplo, não está todo funcional como nós gostaríamos, mas está funcionando muito bem. E então visite o portal da Igreja de Cristo para que você possa saber mais informações sobre os eventos que vão acontecer, como o Enoque. Nós damos muito valor ao Enoque e todas as coisas que acontecem lá. Obrigado a todos vocês que estão junto conosco aqui. Cidinha também está conosco, dando seu boa noite. Ela é da Arthur Nogueira. Mara Santos, obrigado. Eu não lembro de ter visto, Edinho, antes a Mara Santos aqui conosco. Mara, continua voltando para que a gente possa te ver daqui para frente. Você lembra? Não sei se você lembra. Não lembro da Mara Santos, e tem mais gente hoje que eu estou vendo aqui que eu não lembro de ter visto anteriormente. Eu espero que alguns irmãos lá de BH, que eu estive lá, falei do programa para muitas pessoas, então se manifestem para a gente saber. Pode ser que a memória nossa também não funcione tão bem, né? Mas é um prazer ter você aqui em nossa comunhão, e na realidade é o que a gente costuma sempre dizer, né? Este programa, ele não é do João, não é meu, ele é programa da igreja. Então, nós queremos a sua participação, queremos que você faça um vídeo e nos mande, conte a sua história, assim como eu já comecei a conversar com o nosso irmão Luciano. Eu quero saber um pouco também como foi sua conversão. Qual é a história interessante em relação à sua fé que você tem? Faça um pequeno vídeo de até uns 3 minutos e mande para nós. E aí nós vamos ter o prazer de colocar isso no ar. A Jussara aqui, Ed, manda parabéns para você. Vou deixar você aí aparecendo, dando parabéns para você. Ela é de São José do Rio Preto, como você deve lembrar. Também a Mara Santos, feliz aniversário, Edinho, dando feliz aniversário. Acho que outros vão aparecer aqui, como a Adriana de Dardes também, dizendo feliz aniversário ou parabéns, né, para você. Eu queria também parabenizar a Dada Oliveira, né, que escreveu aqui na timeline do programa. Ela também faz aniversário amanhã, então olha, parabéns, Dada, que Deus lhe abençoe grandemente e ricamente e esteja lhe cobrindo de bênçãos a cada dia.
Isso aí, muito bom saber, Dadá. Parabéns para você também. Deus abençoe você, todos vocês que fazem parabéns esse ano. Parabéns. Eu sei que mais pessoas vão fazer, a gente vai, infelizmente, nem sempre vai saber também, mas é bom saber que as pessoas têm algo em comum, né? Até como que é mesmo que a Dadá fala para você? É que nós temos algo em comum duas vezes, né? Somos irmãos na fé e, graças a Deus, também nascemos no mesmo dia. Ah, é verdade, né? Também está aqui assistindo o João e Rose Matos. Saudade de vocês, João e Teca. Obrigado, nós também estamos saudade de vocês. Venham nos visitar também. Vanessa Diniz também está conosco aqui, dando parabéns para o Edinho por mais um ano. Obrigado mais uma vez. Aqui. Mais um ano de experiência, ela fala, né? Muita experiência, na verdade. Eu gosto de gente que fala assim, viu? Que fala a verdade? No domingo eu anunciei uns irmãos na igreja e eu falei, olha, eles não estão ficando mais velhos, eles estão ficando mais experientes, né? Estão acumulando experiência. Verdade. Muito bem, nós estamos falando hoje sobre oração. Oração é de suma importância e nós sabemos disso, que a oração transforma a vida da gente. Com certeza. Então, com certeza a oração faz a diferença, né? Então, com Edinho, certeza, vai falar sobre essa parte, Edinho? Sim, já vou falar sobre essa parte. E eu queria fazer uma pergunta para você que está aí do outro lado. Quando você vai conversar com alguém, qual que é seu comportamento? Geralmente a gente planeja uma conversa, principalmente quando a conversa é séria, você pensa em todas as possibilidades, né? E você sempre quer fazer algumas coisas, mas você tem que ir com algumas atitudes, né? Você tem que primeiramente acreditar em você mesmo, no que você vai falar, você tem que acreditar que a pessoa vai escutar e vai absorver aquilo que você falou. Então, uma das coisas que Jesus nos ensina em comportamento em relação à oração, porque a oração é a mesma coisa, é como não, eu vou falar com Deus, eu vou falar em nome de Jesus, através de Jesus, que eu consigo me achegar a Deus, e aí eu tenho que ter um comportamento, e Jesus fala assim, e ele fala, olha, quando vocês orarem, então veja a passagem aí, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos, né? Então, um comportamento, muitas vezes, necessita de que você tenha, de fato, uma atitude. Aí em Tiago, eu comecei só a ler para falar que um comportamento é ideal, mas em Tiago, capítulo 1, versículo 5 a 8, fala: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida, peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então nós vemos aqui que, primeiramente, né, nós temos que ir com fé. Se não tenho a sabedoria adequada, tem que pedir a Deus. Se eu tenho uma vontade de pedir a Deus, peço livremente. Também não quer dizer que eu vou falar, Deus, eu quero um carro. Deus vai saber da sua necessidade. Eu posso pedir livremente. Não significa que livremente Ele vai dar tudo o que eu pedi. Assim como quando você chegar para o teu pai, sendo menor de idade, e pedir um carro também. Com certeza Ele vai avaliar, vai falar, é bom saber que você quer, mas eu não vou te dar. Então, Deus age assim também, e às vezes a gente age como a criança que pede uma coisa que não é adequado para ela, né? Então ele fala, peça sem duvidar, mas você tem que ter uma atitude de confiança, ou seja, você tem que ter a fé, acreditar de fato que aquilo vai transformar o seu pedido em uma ação. E em Hebreus capítulo 11, versículo 6, fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe como que nós podemos agradar a Deus?
quando vamos orar? Tendo fé. Porque sem ela, nós não vamos agradar a Deus. E se eu não vou agradar a Deus, como é que eu vou pedir e receber as coisas que eu peço? Eu estou falando em pedir, mas até mesmo o agradecimento que nós fazemos a Deus, nós temos que ter fé, acreditar que Deus está recebendo e sabendo que é do nosso coração a nossa gratidão. E segundo a passagem de Mateus 21, 21 e 22, Marcos 11, 22 a 24, mostra que tudo é possível àquele que crê. Então, se você acredita, se você crê em Deus, né, ou seja, se você tem uma fé que tem movimento, uma fé ativa, você vai saber que tudo é possível, porque você acredita que Deus, até muitos falam aí no mundo todo, né, e falam de fato uma verdade, que Deus é o Deus do impossível. Se não é possível para nós, para Deus é possível. Então nós devemos depositar nossa confiança nele e no tempo adequado ele vai nos dar, né? Outra atitude que Deus quer de mim, né, não aquela atitude arrogante, não aquela atitude, mas uma atitude de um coração aquebrantado, um coração voltado a ele, que seria uma atitude de perdão. Veja Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem também o seu Pai que está no céu, não perdoará os seus pecados. Ou seja, é quase uma lei comum das coisas aí que nós vivemos no dia a dia. Se você quer que alguma coisa aconteça para você, faça você também aquilo, né? Você quer ser perdoado pelas pessoas, você deve aprender a perdoar. A oração, ela é muito poderosa para perdoar pecados. Assim, tem algumas passagens em Tiago 5, 15, 16, 1 João 5, 16, mostra isso, que a oração, ela tem o poder para perdão dos pecados, para perdoar e purificar a vida daquele que pede. Então, se você tem problemas com pecados, ore. Se você tem problemas com alguém pecando ao seu redor, ore também. E Deus vai clarear as coisas e vai limpar o pecado, inclusive. O perdão que nós esperamos de Deus, nós queremos que Deus nos perdoe sempre, nós precisamos estar prontos a dar continuamente. Então, ou seja, não adianta simplesmente eu falar, não, eu quero que Deus me perdoe, mas o fulano fez tal coisa para mim, eu não vou perdoar ele em hipótese alguma. Ele que morra lá com o defeito dele e eu quero que ele de fato pague por isso. Isso não é nenhum sentimento de perdão. É lógico que perdão não é esquecimento, né? Às vezes a gente confunde a palavra perdão com esquecimento, mas é você apagar aquilo lá e lembrar de fato, aquilo aconteceu, não vai deixar de acontecer, mas você ter uma atitude positiva em relação à pessoa e deixar que Deus faça o que for necessário para que ela veja também que você perdoou e ela precisa de uma mudança em sua vida. Quando você orar, ore com perseverança. Também em Lucas capítulo 18, versículos 1 a 8, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar como é que eles deveriam orar e orar sempre, né, e nunca desanimar. Ele disse assim: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva, que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Então vou fazer-lhe justiça para que não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo,
ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então, muitas vezes, nós não temos essa atitude, falando, não, eu não vou nem falar mais, porque Deus já não ouviu no passado, não está ouvindo no presente e não vai ouvir no futuro. Deus está pronto para te ajudar, para te estender a mão, para te amar. Ele está vendo a sua vida e seu coração. Ele conhece você. E você tem que orar e pensar um pouco, muitas vezes, no que você pede. Porque muitas vezes nós pedimos coisas para nos gloriar, para falar, olha, eu quero mostrar para aquelas pessoas, eu vou pisar em cima delas e mostrar quem eu sou. Na verdade, essa aí não é uma coisa sincera, uma coisa verdadeira. Então, veja a vontade de Deus primeiro. Ou seja, nos seus passos, né? Pisando onde você pisa, agindo do jeito que você age. Jesus agiria assim? Então, quando você for falar com Deus, pense como Jesus agiria em relação ao seu pedido. E 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15, fala: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que temos o que dele pedimos. Então veja, nós temos que ter uma confiança, primeiramente, de nos aproximarmos de Deus. E se a gente pede alguma coisa que não é de acordo com a vontade de Deus, será que Ele vai ouvir? Mas se eu peço de acordo com a vontade de Deus, qual é a chance de Ele não só ouvir, como agir na sua vida positivamente? Jesus orou no momento crucial da sua vida, pedindo que se fizesse a vontade de Deus. A mesma atitude de Jesus deve ser a sua. Paulo também orou e acatou a vontade de Deus. Isso em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 10, Paulo demonstra a mesma atitude de orar, mas entregar nas mãos de Deus. Deixar que Deus, de fato, domine e haja na sua vida. Muitas vezes nós queremos porque queremos e esquecemos de deixar que Deus atue conforme Ele deseja, não conforme nós desejamos. E uma coisa muito importante, eu não sei como você ora, nem quais são suas atitudes, mas coloque o nome de Jesus nas suas orações. Ore em nome de Jesus, porque Ele, Jesus mesmo, disse assim: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, em Jesus. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Jesus estava falando, olha, peça em meu nome, porque eu farei, será cumprido. Você acredita em Jesus? A gente já sabe por quê. Estamos em comunhão a uma tela de distância. Ou seja, porque nós temos a mesma fé, compartilhamos da fé no nome de Jesus. Então, quando você orar, é a mesma coisa. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor faça isso em minha vida, né? É um exemplo de falar. Então, quando você for orar, peça em nome de Jesus. E isso terá um resultado. Depois, daqui a pouco, nós vamos ver por que algumas das nossas orações não são respondidas. Logo mais na continuação. Vou colocar o som aqui para eu falar. Opa, muito bom. Muito bom, Edilson, sem comentários. Muito bom. Realmente, né, bastante instrutivo, né, tudo isso que nós estamos ouvindo, né, as passagens bíblicas nos ajudam muito, né, em tudo isso aqui. Que é muito importante para todos nós colocarmos em prática, né? Deixa eu ver algumas mensagens que ainda não li. Leila Maria Silva, conosco aqui de Santíssimo, Rio de Janeiro. Um abraço a todos os irmãos lá de Santíssimo, Rio de Janeiro. Voltem sempre, Leila, volte sempre, mas também traga os irmãos para terem comunhão a uma tela de distância juntamente conosco. Nossos irmãos João e Rose Matos mandam um abraço da Igreja de Cristo lá de Newark, nos Estados Unidos, e a Rose que escreve aqui em nome também do João.
Que mais? Ana Mendes aqui conosco também. Boa noite, Deus abençoe a todos, a você também. Luciano também escreve aqui de volta. Obrigado, irmão. Será um prazer contar a minha história, a história da minha conversão. É isso aí, nós estamos esperando, então, quem sabe até você poderia participar um dia, se você tem Skype, né, que é um Talvez programa. Próxima semana, João. Talvez próxima semana? Opa. Eu já tive uma conversa prévia com ele, talvez próxima semana a gente vai conseguir conversar. Vamos ver até lá, né? Vamos ver até lá. Isso aí. Obrigado, Adinho, por se adiantar também. Obrigado, Luciano, pela disponibilidade de participar aqui. É bom ouvir uma conversão tão interessante como a sua, né? E acho que tem muitas outras histórias aqui. Também queria saber da Elizabeth, né? Da Cristina, Cris, da Dada Oliveira, como foram as suas conversões, assim, como você se converteu. São histórias que, sabe, elas nos ajudam, nos inspiram, talvez até para falar para pessoas parecidas com você. E que tem história talvez parecida com você. Então, Elizabeth, Dada e outras pessoas, nos mande a história da sua conversão. Obrigado, Elizabeth, tá escrevendo sempre pra gente aqui. Ela é de Jundiaí, dando saudações a todos os irmãos, né? E Deus realmente nos permite estar juntos aqui, a uma tela de distância. Da Igreja de Cristo de Unamar também, Cristina Cris, dando seu boa noite também para todos nós aqui de São José do Rio Preto, a Dada. Desde o podcast cristão, está junto com a gente, né, bastante tempo juntos aqui e lá também, né? Então estão sempre juntos aqui, vários irmãos juntos conosco. Então daqui a pouco nós vamos continuar falando sobre por que algumas orações não são respondidas. Eu quero passar para você uma pequena entrevista, uns 2 minutos, que eu fiz com o nosso irmão Marcos Aurélio do Sacramento lá de Belo Horizonte. E também foi isso que eu fui. Um dos motivos que eu fui para Belo Horizonte foi falar sobre o Colheita Brasil para algumas congregações lá, para alguns irmãos, aproveitar que alguns estavam reunidos nesse evento que eu vou mostrar aqui, que foi organizado pelo SBN, Seminário Bíblico Nacional, cujo diretor é o nosso irmão Marcos Sacramento. Então, com vocês, uma pequena entrevista com ele. Eu estou aqui com o Marcos Sacramento, ele é diretor do SBN aqui em Belo Horizonte, onde funciona um instituto que forma muitas pessoas, né, Marcão? Sim, forma muitas pessoas. O nosso alvo é exatamente isso, é capacitar, é treinar pessoas, é passar a visão e espalhar. A função, na verdade, da igreja e do cristão, né, são duas, na verdade, nós temos 2 funções como igreja, né? Reunir e espalhar. E como que funciona o SBN? O SBN, são módulos. A cada trimestre nós temos 2 disciplinas acontecendo simultaneamente. A cada dia, uma disciplina. Estamos iniciando agora a disciplina do livro de Hebreus com o professor Giovanni Vantuil. E às terças-feiras, o livro de Daniel e Ezequiel com o nosso irmão João Dark, vai estar ministrando esses 2 cursos. Então os alunos necessariamente não precisam ser tempo integral, eles podem trabalhar durante o dia, os cursos acontecem no período noturno. Então agora mesmo está acontecendo aqui uma aula, né? E o que você pode falar sobre essa aula, o que está acontecendo exatamente? A gente vai mostrar um pouquinho até enquanto você fala aqui. Sim, essa aula ela tem a ver com o DBF. DBF é Deixa a Bíblia Falar. É uma estratégia de evangelização que tem sido realmente uma estratégia de grande sucesso no Nordeste e em alguns países já. Então, no Nordeste, em Recife e região, esse trabalho, esse método de evangelização e plantação de igrejas tem sido realmente uma coisa que tem acontecido, tem sido bem sucedido, e nós então trouxemos em parceria com o Ebenezer, que é também mais uma instituição da Igreja de Cristo, mais um seminário, o Ebenezer e o SBN trabalhando juntos com essa visão de alcançar o Brasil, de preparar obreiros, obreiras de todo o Brasil para alcançar realmente esse país realmente continental. Muito obrigado. Deus abençoe esse ministério que você tem, que faça prosperar, como já tem feito na formação de outros irmãos, no preparo para a obra de Deus na Igreja de Cristo em Belo Horizonte e em breve também em outros lugares, né? Que missionários serão
preparados com certeza. E como eu gosto de dizer, juntos e abençoados. Amém, muito obrigado. Olá, estamos aqui mais uma vez, libertos.com.br, para falar um pouquinho mais sobre recuperação de vidas. E é interessante essa semana e nesse recomeço de ano e tudo que temos que fazer e como temos que fazer, as famílias que eu tenho atendido, né? Esperando um milagre acontecer. E como vai acontecer esse milagre, né? Qual é o remédio que se tem que tomar para a cura da dependência química e alcoólica? E infelizmente ela não tem cura. É uma doença incurável, progressiva e fatal. Ela vai levar ao óbito mesmo se a pessoa der continuidade no uso. Eu me lembro de uma ocasião em que minha família, desesperada em Campos do Jordão, sem saber o que fazer e como fazer, ficou sabendo de um médico, que eu não vou citar o nome dele aqui evidentemente, em Ribeirão Preto, que tinha uma vacina milagrosa que poderia curar a dependência química. E minha mãe imediatamente começou a reunir os irmãos e reunir todo mundo para tomar a vacina do doutor. E muito cara, por sinal. Eu me lembro que minha mãe juntou dinheiro lá com meus irmãos, alugou uma van e fomos todos para Ribeirão Preto. Chegamos lá, uma fila enorme, muita gente esperando aquela cura, aquela maneira de agir daquele médico, e ele me atendeu, me fez uma consultoria, me falou sobre os malefícios do uso de drogas e para o organismo, a parte física, a parte mental e tudo. E depois ele falou que eu sairia daquela sala, já seria acompanhada por uma das enfermeiras e tomaria a vacina, e deixou bem claro que após eu tomar aquela dose, se eu usasse qualquer tipo de droga, eu morreria. Eu teria uma alergia muito grande e acabaria em óbito. Eu me lembro que foi uma consulta e depois uma ameaça. Depois eu voltei, dali a uma semana eu voltei para o uso da cocaína, sem medo de morrer, e não morri. Ou seja, aquela vacina era qualquer coisa menos um remédio para o uso do entorpecente, que na época eu estava no uso da cocaína fortíssimo e não houve a cura esperada. Por quê? Porque a cura está aqui dentro. A cura, ela é existente, mas todos os dias. Quando a gente fala sobre uma doença incurável, ela tem um tratamento que é diário. Então hoje eu estou limpo, porque hoje eu usei a ferramenta certa para eu estar limpo, para eu estar sóbrio. E isso é importante. Todos os dias da minha vida eu preciso buscar a sobriedade. Eu estou há 12 anos limpo e cada dia é uma luta. Então, continuamos convidando você a permanecer sóbrio, a estar limpo, a viver a sobriedade. E o Libertos está aqui para isso. Nós estamos apresentando para você as ferramentas na forma de livro, nós estamos apresentando para você as ferramentas na forma de artigo. Daqui a pouco nós vamos ter um curso no nosso site. Então, todas as ferramentas que a gente vai encaminhar, e vamos buscar mais profissionais para nos ajudar também, porque a gente quer apresentar a liberdade, e essa liberdade está dentro de você. libertos.com.br. Muito bem,
aproveitamos o tempo para passar também o vídeo do nosso irmão Vicente, falando sobre libertação de vidas. É um vídeo necessário, como nós bem sabemos da importância. E você viu também o SBN lá, Seminário Bíblico Nacional em Belo Horizonte, acontecendo, sempre ativo, como a igreja de lá de fato é bastante ativa. Obrigado a todos vocês. O Edinho agradece aqui novamente em texto agora, né, na verdade acho que eu estou enganado, mas é aqui, ó. Olá, irmão, entre em contato. É outra mensagem. Depois o Edinho agradece mais. O João vive enganado. Acontece. É idade isso aí, ó. Isso aí pra mim é idade. A idade do Edinho tá me pesando. Há anos ele tá me incomodando. É mais ou menos isso. Obrigado, Leila. Vamos trocar de assunto aqui. Obrigado, Leila, por você participar conosco e incentivar também, conversando com outros irmãos aqui também. Andréia também, junto conosco. Fazia tempo que eu não a via aqui. O Luciano já responde também. A Roslane Monteiro também. Abraços especiais ao nosso irmão Silas Carmim. Me ajudou muito na minha caminhada com Cristo. Tive o privilégio de passar a minha adolescência e juventude acompanhada por ele, assim como outros jovens irmãos lá de Manaus. Então ele é um irmão valoroso, precisa agora das nossas orações. Então não deixe para depois, faça uma oração, mesmo que aquela oração de Neemias, né? Não sei se você lembra, quando Neemias foi perguntado pelo rei: Neemias, por que você está com esse rosto triste? E aí Neemias ora para Deus e fala com o rei ao mesmo tempo. Então aquela oração de Neemias, a mais rápida do oeste. Que seja, então coloca o Silas na sua oração, aquela oração mesmo que seja rápida assim, mas toma este atalho. A oração não é perder tempo, a oração é um atalho que leva até Deus. Então oremos pelo nosso irmão Silas para a sua plena recuperação. Obrigado, Maria Antônia, também conosco. Ela é de Betim, Belo Horizonte. Tive bastante oportunidade de conversar bastante lá com o Giovanni, muito simpático, solícito. Ele também vai levar, eu espero, alguns folhetos e marca-página para os irmãos lá de Betim, do Colheita Brasil. Vai ser muito bom também, né, vocês conhecerem mais e participarmos juntos. Hoje, João, teremos Conferência Feminina em Sorocaba. Bom, infelizmente eu não vou poder ir, mas eu espero que a Teca vá, dia 8 de junho. Aí, Edinho, dia 8 de junho, Conferência Feminina lá em Sorocaba. Eu ia falar que eu ia, mas não vai dar muito certo. Você é bem-vindo para aquele domingo, então. Tá bom. Acho que é dia 9. Muito bem. José Luiz Schott, olha só quem está aqui, Edinho. José Luiz Schott, Jarinu, tem que parar para falar esse nome. Deve ser indígena e deve ser um significado, né? Procura aí, Edinho. Ainda não procurei isso. Mas foi muito bom. A gente nem esquece o tempo que teve junto com eles lá, né, em Jarinu. Que recepção que tivemos, na verdade. Foi ótimo, foi muito bom. A igreja, né, bastante unida. Cantam bem, é uma igreja começando e crescendo. Sim. Tem lá um encontro, um grupo de estudos, por isso que cresce, né? Eles estão pregando a palavra de Deus também. Então, obrigado, José Luiz Schott, que está conosco aqui também ao vivo, de Jarinu, São Paulo, aqui no interior de São Paulo, perto de Atibaia. Foi bom estar com vocês e espero que, quem sabe, nos convida para uma próxima oportunidade também para falar sobre o Colheita Brasil, para nós juntos termos essa comunhão, não somente uma tela de distância, mas também juntos, né, assim, ao vivo. Nós estamos falando sobre oração e vamos falar agora porque algumas orações não são respondidas, porque de fato, de vez em quando, a gente se sente até que abandonado, mas será que Deus está nos abandonando? Por que Ele não ouve algumas das nossas orações? Muito bem, nós precisamos saber disso para aprender a orar. Às vezes o que acontece, muitas vezes o que acontece é falta de fé. Até Jesus diz que é necessário um grão de mostarda, mas se não tiver nem isso, nem um pouquinho. Então, e até Tiago nos ensina dizendo o seguinte: Tiago, irmão de Jesus, escritor da Epístola de Tiago, diz: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, vamos colocar outras questões aqui também. Sabedoria talvez seja isso. Talvez alguns de nós tenham falta de cura. Talvez alguns de nós tenham falta de uma congregação melhor, saudável. Talvez alguns de nós tenham falta de um emprego, paz na família. Seja lá o que for, se nós tivermos então falta de alguma coisa, como por exemplo sabedoria,
Vamos pedir a Deus. Deus quer dar sabedoria livremente a todos e de boa vontade. E Deus quer dar, será concedida, mas peça com fé, sem duvidar. Aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. A onda do mar não tem vontade própria, ela é levada e agitada pelo vento. Não acredite que você vai receber alguma coisa do Senhor se você agir assim. É alguém que tem mente dividida, é instável em tudo que faz. Então, orações não são respondidas por falta de fé. Orações não são respondidas porque alguns pedidos têm origem pecaminosa. Tiago também continua nos ensinando, dizendo, vocês cobiçam, não têm nada, matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar, a fazer guerras, não têm nada porque não pedem. E quando pedem, a passagem não está completa aqui, mas quando pedem não recebem, porque vocês estão pedindo egoístamente para esbanjar nos seus próprios prazeres. Cortou, infelizmente. Então, mas Deus conhece os nossos corações verdadeiramente e por isso alguns pedidos não são respondidos. Deus, às vezes, não pode nos ouvir, porque nós criamos uma barreira. Nosso tempo já esgotou aqui, mas vamos terminar, já estamos quase no final. Falta bem pouco, né? Isaías diz que, olha, o braço do Senhor não está curto, não está encolhido, para que não possa salvar. Deus também não está surdo que não pode ouvir. Então o que acontece que às vezes Deus não ouve? As maldades, os pecados fazem separação entre nós e Deus. Nossos pecados escondem a gente de Deus, o rosto de Deus de nós. E por isso Ele não vai nos ouvir. Então antes de orar, pense naquilo que nós falamos anteriormente, perdão. Tanto você pedir perdão quanto dar perdão. Deus sabe os nossos corações. Algumas orações Deus não responde mesmo, simplesmente. Algumas orações Deus não responde. Romanos 8:28 diz que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E segundo o propósito de Deus, algumas coisas não fazem parte das nossas vidas. Como disse o Edinho, pede livremente, pede o que quiser. Mas ao mesmo tempo, cresça espiritualmente enquanto pede. Quando você receber um não, analise, segundo a palavra de Deus. Por exemplo, que nós acabamos de ver, algumas orações não são respondidas. O apóstolo Paulo fazia milagres, até ressuscitou pessoas pelo poder de Deus, e 3 vezes pediu para o Senhor que tirasse o espinho da carne dele. Não sabemos o que é um pecado, uma doença, independente que seja lá o que for, ele não foi respondido. Jesus disse, minha graça te basta, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí, então ele aprendeu e, veja só, Jesus disse para ele não, e ele aprendeu. E ele diz, portanto, eu me gloriarei ainda mais nas injustiças. Eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas. Eu estou tentando pegar aqui a parte, para que o poder de Cristo repouse em mim. Pois, por amor de Cristo, regozijo-me. Isso, está meio apagado aqui umas palavras por causa da transmissão. Regozijo-me nas fraquezas. Não, agora já foi. Obrigado pela ajuda aí. Tá bom. Nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Viu só? Passou. Sim. Conclusão. Sim. Até tem uma coisa antes da conclusão, João. Pode falar. Uma outra coisa que nós seremos atendidos por Deus é quando nos tornamos justos. Deus atende a oração do justo. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 8, eu mandei para você até aí, mas fala assim, o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. Ou seja, precisamos ser justos diante de Deus também, né? É como um filho bom, né? Um filho bom, o pai gosta de responder. O pai nem pensa, né? E dá até mais do que ele precisa. Acho que são lições que a própria vida já tem dado pra gente. Conclusão Com certeza. Fácil a conclusão, né? Nós sabemos que precisamos aprender a orar. Não falamos tudo sobre oração aqui, mas aprendamos a orar com Jesus. Vamos atrás de Jesus, vamos ver como Jesus orava e vamos aprender a orar. Oração funciona sim, mas tem que ter fé. Para começar, como você pode ver, tem que ter perdão no seu coração, tem que ter humildade, enfim, como nós vimos nos pontos anteriores, né? E por que algumas orações não são respondidas? Porque Deus é bom conosco.
Já pensou quando você olha para trás e você vê muita coisa que você pediu e não teve? Já pensou se você tivesse tudo que você pediu? Seria provavelmente um grande desastre. Às vezes é como um pai bom que o filho passa na faculdade ou faz 18 anos e ele dá um carro para o filho. Só que o filho é imaturo e ele sai a alta velocidade aos sábados, de vez em quando ele volta mais cedo, de vez em quando, e pode ser que um dia ele não volte. Então uma bênção virou uma maldição muitas vezes na família. Às vezes nós somos assim, nós não temos capacidade de administrar tudo que nós gostaríamos de ter, e Deus vai nos dar segundo a nossa capacidade. Tem tanta coisa aqui ainda, mas nosso tempo já se esgotou. Tá, vamos falar rapidinho aqui sobre o Enoque novamente, a importância do Enoque. Meu nome é Francisco, congrego em Itaquera há mais de 15 anos. Meu nome é Jefferson, sou da congregação de Vitória, Espírito Santo. Eu sou o Johnny Gonçalves, sou da congregação do Aurora, da cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Para mim, esse evento foi muito edificante. Tivemos palestras realmente que me ajudou a repensar e a meditar na minha vida espiritual. Esse ano o tema foi muito bem abordado, as palestras foram edificantes. Eu tenho aprendido muito com a comunhão dos irmãos, com caminhar junto com eles. Muito bem, é isso aí. Semana que vem nós temos um quadro novo chamado O Presbitério. Então, nosso irmão Eugir vai falar alguns pensamentos, vai nos dirigir uma série de 4 episódios chamado O Presbitério. Então, volte semana que vem, 21 horas, todas as quintas-feiras, estaremos juntos aqui. Então, Edinho, estamos nos preparando já para nos despedir, ainda lendo mensagem de alguns irmãos aqui, Peterson Simonetti junto conosco, William Rocha, Leila Silva, Maria Silva, Roslane Monteiro também, muitas vezes o Edinho aqui dando muito obrigado. Isso aí. Não só hoje, João, eu queria até explicar para alguns, né? Às vezes você vai me ver assim de cabeça baixa, eu não estou dormindo não. Tá bom. Eu não tinha pensado nisso. Vendo algumas coisas aqui, porque... André está dizendo parabéns para você aqui, então. André também dizendo parabéns para você. A Dadá perguntando se você leu o que ela escreveu para você também, imagino que sim. Que mais? O Edson Cruz aqui, uau, que legal isso, então parabéns. Acho que ela dizendo para você, né? Sim, imaginei. William Rocha dizendo, Enoque, estarei lá, se assim Deus permitir, sem dúvida, né? Deus acho que se agrada desse encontro, e se Deus permitir estaremos também, né? Fábio Alaman, e olha, nome bonito aqui, aí é covardia. Conosco, né? Mas dando boa noite de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, marcando presença aqui conosco, né? Quem mais? Mara Santos conosco, Elisângela, desculpa, Roster, vamos ver, tem... Alguém não está te ouvindo. Verdade, várias pessoas não estão te ouvindo, porque você está falando bem baixinho. Ah, é? Não sabia. E eu deixei o som baixo aqui também. Eu tô falando só para ele aqui, e aí as pessoas estão vendo eu fazendo mímicas aí, né? Eu tô acostumado, né? Eles talvez não, né? Não. Você acredita que estou tentando editar um vídeo aqui ainda para poder compartilhar com os irmãos aqui as palavras da nossa irmã Vera sobre o estado de saúde também do Silas, né? Acho que é importante, acho que eu vou conseguir compartilhar com vocês sobre o Silas e já passo aqui. Enquanto isso, a gente vai dizendo oi para todo mundo e tchau ao mesmo tempo, né? Pessoas que nós não vimos aqui, como Jocelyn Marin, isso,
outro nome bonito aqui, o Wellington Ribeiro também. Aqui é o Wellington Ribeiro da Igreja de Cristo, bairro Nacional, Contagem. O Wellington, eu conheço, claro, está aqui conosco. Minha bateria está baixinha até no mouse. Márcia do Aurélio, dá parabéns para o Edinho e dá um abraço no Aurélio. Muito bom ter você conosco aqui. Um grande abraço a toda a igreja lá do Nacional. Nós tivemos lá na igreja do Nacional. O Edinho disse que já volta, por isso eu vou ficar sozinho aqui. Mas então, tivemos lá na igreja do Nacional, a receptividade foi muito boa para o projeto Colheita Brasil e também para nós. Foi muito bom estar lá. Segunda vez que eu estou na congregação e ela cresceu muito, porque novamente mais uma congregação prega a palavra do Senhor e eles têm resultado realmente de crescimento. Então eu vou colocar aqui um pequeno vídeo que eu fiz uma montagem com áudio e algumas fotos do nosso irmão Silas, falando um pouquinho sobre o estado de saúde dele. Nossa irmã Vera fez um áudio e mandou, e nós estamos compartilhando aqui então agora. Boa noite, irmão. Ele agora está no leito 7, na UTI, tá bom? Ele está entubado nesse momento. E a cirurgia foi muito cansativa, muito delicada e exigiu muito dele, então ele tem que ficar um tempo na UTI para depois voltar para enfermaria, tá bom? E amanhã, meio-dia, eu volto no SECOM, porque vai sair um boletim informativo, entre meio-dia e 1h, né? Aí quando saírem as notícias, aí eu falo, vou dando para vocês, passando para vocês, tá bom? Mas o Silas reagiu muito bem à cirurgia, né? O cirurgião conversou comigo, e também a enfermeira da UTI, tá? O Silas está bem, tá, meus irmãos? Muito obrigada por tudo, pelas orações, por tanta mensagem, tanto cuidado comigo todo esse dia, tá? Tudo deu certo, tá? E eu me sinto muito forte com o amor e o carinho de vocês todos, as orações, as mensagens, as perguntas, as preocupações. Isso só tem me dado força, tá? Boa noite a todos. Então essas são as informações do nosso irmão Silas, que a Vera gravou e compartilhou, e nós também estamos aqui em oração, então, pelo nosso irmão Silas, para que ele possa se recuperar da sua enfermidade e dessa cirurgia que ele fez também. Então, não deixemos de orar. O Edinho tem visita lá, chegou visita, né, Edinho? É bom ter visita, né? Chamei à tarde a visita aqui, tá um pouquinho... Bem, visita vizinha é boa, né? Pois é, ainda mais essas aí, né? A visita aqui é a irmã do João, que tá aqui. Ah, a irmã do Edinho. E a sobrinha dele também. Ah, a sobrinha neta do Mas Edinho. é muito bom que nós temos a comunhão dos irmãos, né? Nós somos uma família que eu até eu acho estranho quando os irmãos não se dão, não se amam, não têm o prazer de receber uns aos outros, né? Sim. Graças a Deus nós temos tido esse prazer continuamente, então eu chamei minha irmã para vir aqui um pouco. Isso aí. Então nós também temos aqui Felipe e a Adriana, né, da igreja onde me perdi um pouquinho aqui, de Itinga, Itinga. E ele também diz, graças a Deus pelo curso DBF e o Ebenezer, deixa a Bíblia falar o curso. Cleusa Sato também conosco, várias pessoas novas aqui que eu não tinha visto antes, né? Inês Farina já tinha visto, mas está conosco também aqui. Márcia Cruz, eu pensei que não viria hoje, não chegaria hoje, mas está aqui conosco também. Várias pessoas escrevendo várias mensagens, infelizmente a gente não vai conseguir responder ou falar sobre todas, mas mencionando aqui Michele Pérola Paulo também conosco, pede oração, pois está com crise de ansiedade também em relação a um processo judicial. Então, orações pela Michele também, obrigado por compartilhar conosco também esse pedido muito importante. Cristina Cris dando boa noite também aqui, o Edinho respondendo algumas mensagens, como você pode ver, não deixe de escrever pra gente, como a Júlia Matias também. Temos um acampamento de jovens aqui em Londrina nesse período de carnaval. Peço que estejam orando para que tudo corra, continue e como o Senhor quer. Então, Michele, vamos orar por você também. Nos ajudem todos, vamos em oração pelas necessidades uns dos outros, porque a oração, como nós bem sabemos, tem muito poder. Rosiane Rodrigues também, Donizete Rosiane de
Jarinu, tem que sempre falar devagar esse nome aí, senão... um abraço para a Tita também, que está lá com o Edinho, está aparecendo aqui, dando seu tchauzinho. Eu coloquei ela pelo menos para dar um tchau, né? Já que ela não participou do programa hoje, né? Pois é. Boa noite a todos. Bom te ver. Bom te ver sempre. Também, venha sempre na casa do Edinho para aparecer aqui. Vanessa Quem Diniz. sabe, né? Quem sabe. Sim. Então, Vanessa Diniz e orações por Silas e Vera. E, terminando com uma mensagem aqui do Edinho, vamos orar. É isso, Edinho. Muito obrigado. Obrigado por... A Michele aqui dando oi, Tita. Michele Pérola Paula. Nome bonito também, né? Nós aqui com o nome Edinho, João, eu, hein? Verdade. Mas eu queria agradecer a sua presença, que está há um tempo já aqui conosco, né? Essa comunhão que nós temos. Eu sinto que todos os que estão assistindo o programa são meus irmãos, porque somos unidos pelo mesmo sangue, o sangue de Jesus Cristo. Então, por isso que nós temos o prazer de ter cada semana estar a uma tela de distância e compartilhando nossas vidas, falando então como de fato nós temos que fazer. Eu quero que você faça sempre, continuamente, ore continuamente. Isso é um mandamento do Senhor para as nossas vidas. Sim, somos irmãos e estamos a uma tela de comunhão. Mais uma pessoa aqui, ó, Mara Santos. Oi, Tita. Tchau, Tita. Oi, tchau. Leila Maria também. Temos muito a agradecer a Deus pelas bênçãos e que Deus tem nos dado e por todas as oportunidades também. Obrigado a todos vocês pelas mensagens, obrigado por participarem do programa, direta ou indiretamente, né? Mesmo que não se manifestaram, estamos juntos aqui. Parabéns para o Edinho, várias pessoas deram parabéns para o Edinho. Obrigado mais uma vez. O Edinho não está ficando mais experiente, só velho mesmo, não tem jeito. Vamos orar pelo Edinho também. Para ter paciência comigo, né? Sim. Muita gente precisa de ter paciência com o Edinho. Sim, então, sim. Na hora de dar tchau, Edinho. Como eu vivo dizendo, tá na hora de dar tchau. Pois é. Como é que é? Tchau, amiguinhos. E irmãos também. Com certeza. Tchau, irmãos. Muito obrigado. Voltamos semana que vem. Amém. Às 21 horas. Eu vou encontrar o filminho aqui do fim e nós voltamos. Sim. A semana que vem às 21 horas. Tchau, pai. Tchau. Tchau.